E eu quero te contar sobre um atacante que foi oferecido ao Internacional, só que a grande questão é seu passe fixado. Mas sim, é um nome que inclusive teria características muito semelhantes ao do Carboneiro. Além disso, quero te falar sobre a situação do Alan Rodrigues, que hoje já é o jogador contratado pelo Inter com mais lesões nesse século XXI e que é um jogador que deve tentar ser negociado na metade desse ano. Também quero te trazer algumas alternativas do Pesolano para o jogo contra o Vitória. Aliás, o Carboneiro tomou o terceiro amarelo, não está à disposição e a partir daí ele precisa tentar remodelar esse time do meio para frente. A partir daí quero te trazer o que vem pensando o uruguaio e por último te trazer uma informação também sobre o chileno, o Maripán, que ontem eu fiz vídeo inclusive falando sobre ele, que é o nome que está na pauta do Inter. Quero te mostrar alguns vídeos de melhores momentos para tu conhecer mais essa possibilidade de contratação. Mas antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é bem importante. Deixa nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu contar nesse vídeo, mas em especial por uma. Quem que tu colocaria para o lugar do Carboneiro para essa partida contra o Vitória? O Alan Patrick? Tu colocaria mais um atacante, como por exemplo, daqui a pouco a figura por parte do Rafael Borré, o Bruno Tabata? Qual jogador seria a tua alternativa? Deixa aqui que eu quero saber a tua opinião. Porque o que vem pensando o Pesolano para esse jogo? Além do Carboneiro, o Inter não tem um outro grande problema. Talvez tu possa considerar o Sérgio Rocher, mas nesse momento a gente pode considerar, quem sabe até como uma boa notícia, ele não estar à disposição devido ao problema que ele tem na região lombar e o Inter a partir de agora vai começar a fazer um controle de carga em cima dele para ele não ser cortado da Copa do Mundo e para ele estar à disposição da seleção uruguaia. Então o Inter vai tentar fazer, né, essa situação de trabalhar quase como um hospital assim para a seleção do Uruguai. A partir daí o Antony vai substituí-lo. O Inter vai ter o quarteto defensivo que todo mundo já sabe, com o Bruno Gomes, Gabriel Mercado, o Vitor Gabriel retornando da suspensão e na lateral esquerda o Matheus Bahia. Félix Torres também retorna, mas daí vai para o banco de reservas, assim como o Juninho. Mesmo sendo muito elogiado na última partida, o Juninho ganha muitos pontos a partir de agora, começa a ter uma briga mais ativa com o Vitor Gabriel, mas ainda assim deve voltar para o banco de reservas. O meio-campo deve ter o Rodrigo Villagra, o Bruno Henrique, a dúvida que eu já vou dizer para vocês do Carboneiro, de um lado o Vitinho, do outro o Alexandre Bernabé e na frente o Alejandro, aliás, lei do ex do Alejandro, né, que pode, quem sabe, reencontrar, né, agora o Vitória, ele que antes de ir para o CSKA Moscou da Rússia foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, atuando pelo próprio Vitória. Mas falando sobre essa dúvida do Carboneiro, hoje o Pesolano pensa em três opções. A primeira que a gente vem de cabeça é de um jogador que até então era o principal jogador do Inter, é o camisa 10, e a gente pensava que era a única solução que o Inter tem para fazer algo diferente. Até que o Pesolano mostrou para nós que o Inter funciona muito mais sem a figura do Alan Patrick. Mas o Alan Patrick sim pode ganhar a vaga nesse time e pode ganhar de novo uma vaga que o Carboneiro acabou tirando. E a partir daí seria, né, o camisa 10 o articulador para esse jogo. Qual que é o grande problema? É o problema do porquê que o Alan Patrick não é titular. Esse jogo contra o Vitória é um jogo que o Inter vai jogar mais recuado. É o jogo que o Inter vai jogar no contra-ataque. O Inter não vai ter a bola durante muitos momentos e é um gramado muito ruim do Barradão. E por isso são fatores que não colocam e não gabaritam o Alan Patrick para ser titular para essa partida. Então faz muito mais sentido ele jogar com um atacante ou com um jogador de mais mobilidade, de mais velocidade, para puxar contra-ataque com o Vitinho, com o próprio Bernabé e jogar junto com a figura do Alejandro. E esse jogador não seria o Alan Patrick. Então, quais são as opções que ele tem no banco de reservas? Não são muitas, mas o que ele veio pensando? Primeiro, colocar o Borré está descartado. Ele pensa no Borré no segundo tempo pro lugar do Alejandro. O Bruno Tabata é um jogador que, durante duas últimas coletivas, ele deu uma boa elogiada, mas ainda é um jogador também com uma característica que ele não entende de velocidade, de mobilidade. Então, o que ele vai fazer a partir daí? A grande tendência para esse jogo é que ele coloque o Vitinho jogando junto ali com o Bernabé e junto com os dois
faça algo que ele já fez antes, que é colocar o Alex, que é a grande possibilidade e é o grande nome hoje que ele tem no banco, porque não há uma outra alternativa até a abertura da janela de transferência. É o único jogador que teoricamente pode fazer essa função com uma mínima agilidade possível, já que Tabata é um jogador que ele entende que é muito lento, o Alan Patrick, ele só vê o Alan Patrick agora em momentos que o Inter está perdendo o jogo e precisa não puxar contra-ataque, mas criar jogadas, abrir espaços, e não é algo que o Vitória vai ter. O Vitória vai gerar espaço para o Inter, o Vitória vai ser um time que vai tentar atacar desde o primeiro minuto. Então, por isso, a tendência é que seja o Alex para esse jogo. A partir daí, outra informação sobre o Alan Rodrigues, que teve mais uma lesão muscular e é um jogador que, quando o Pesolano chegou, todo mundo imaginava que ele pudesse ser o segundo volante titular, poderia ser, inclusive, a dupla de volantes com o Rodrigo Vidagra. Só que agora, ele teve mais uma lesão muscular, mais uma lesão na coxa, e é um jogador que, para te ter noção, e aí eu vou colocar na tela, quantas lesões ele já teve desde que chegou ao Inter. Pelo menos, computados aqui pelo Transfer Market, foram 100 dias, 100 dias, lembrando que o Alan Rodrigues não tem nenhum ano ainda de internacional. Ele chega em agosto do ano passado. A gente está em maio deste ano e teve toda a parada, né, de dezembro e janeiro sem futebol, e ele já perdeu 100 dias não estando à disposição, seja do Roger Machado, do Ramon Dias, do Abel Braga ou do próprio Paulo Pesolano. E agora este último problema que ele teve, que iniciou-se, né, no dia 12 de abril, ele já perdeu 26 dias. E se tu for pegar a carreira do Alan Rodrigues, e aí colocando junto, né, a época que ele estava no Argentino Júnior, ele já teve 300 dias fora e foram 12 lesões que ele teve até agora. E é um jogador que, se tu for perceber, o valor de mercado dele já caiu pela metade, aos 26 anos. E é um jogador que vem tendo algumas sondagens da Argentina, o próprio Estudiantes é um time que tem interesse. Ele sequer foi cogitado no ciclo da Copa do Mundo da seleção uruguaia. E olha que não há tantas opções assim para o meio-campo, para a função dele. Até a principal deles, né, que é o Valverde do Real Madrid. Mas tirando o Valverde pro banco de reservas, para opções alternativas, o Alan Rodrigues, se tivesse num bom momento pelo Inter, poderia sim ser este jogador cogitado. E não é o que vem acontecendo. E é um jogador que o Inter quer se desfazer e quer tentar reaver parte do que foi investido. Para quem não lembra, no ano passado, o Inter pagou 4 milhões de dólares para contratá-lo. É um dos jogadores mais caros que o Inter já trouxe de toda a sua história e é um reforço que acabou não se justificando e por isso que o Inter quer tentar agora vendê-lo. Outra coisa que eu quero te trazer, Elinho. Talvez tu lembre desse atacante no Red Bull Bragantino. Foi muito bem, inclusive. E depois é vendido para a equipe do Toluca, no México. Na época, inclusive, por 13 milhões de euros. É um jogador que está jogando por lá, está tendo sequência. Só que ele foi oferecido ao Inter. Porque ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro. É um nome? É uma possibilidade? É. É um jogador com uma característica muito semelhante do Carboneiro. E que poderia agora tranquilamente o substituir na partida contra o Vitória? Certamente. Mas é um nome que o Inter não tem dinheiro. Se tu for perceber o passe fixado aqui dele, segundo o Transfer Market, que é um valor que é mais ou menos sempre menor, é na casa de 6 milhões e meio de euros. Então, para o Inter contratá-lo, teria que ser na casa de 9, 10, 11. Então, o Inter quer trazer um jogador para essa função, quer trazer um jogador com essas características, mas que seja jogador barato. Ou até, quem sabe, de graça ou por empréstimo. Mas o nome do Elinho foi um dos nomes que, nos últimos tempos, foi sim oferecido para o Inter. Houve esta possibilidade, mas hoje não tem como, principalmente devido a toda a questão financeira e todos os problemas que o Inter vem enfrentando. Agora, eu quero te mostrar sobre o Maripan, jogador chileno que está jogando na equipe do Torino. Fiz um vídeo ontem, inclusive, mostrando algumas das características. É um nome que foi oferecido e é dentro de uma realidade financeira para o Inter um pouco mais inteligente para o Inter contratar. E aí tu vai perceber algumas características desse jogador, principalmente por baixo. Apesar de ter 1,93, é um jogador com uma excelente interceptação. E além disso, é um jogador que, principalmente em termos de mobilidade, apesar de ter o 93, ele não é um zagueiro lento. Ele é um zagueiro que tem também essa possibilidade de correr para trás. Ele não teve lesões na carreira, lesão de joelho, lesão de tornozelo. Então, ainda com 32 anos, fisicamente ele está bem. É um jogador também que, se tu for falar na parte aérea, até pela altura que ele tem, é um jogador que, por óbvio, acaba se destacando também dentro desse quesito. Mas o principal quesito do Maripan ainda assim é por baixo. A interceptação, é roubada de bola, é desarme e é uma característica do lado inverso, do lado esquerdo.
Ou seja, se a gente for falar em termos de característica, ele poderia jogar e fazer dupla com o Mercado. Seria uma zaga um pouco mais velha? Seria, mas ainda com 32 anos, fisicamente, ele não tem problemas. E fora o fato de ele estar jogando numa liga italiana, que mesmo a Itália não indo para uma Copa do Mundo, ainda assim é uma liga que, se a gente for considerar, é uma liga muito forte. E é uma liga que defensivamente acaba melhorando muito os jogadores. Então, nesse quesito, o Maripan também acaba se tornando uma boa opção a partir daí. Se tu for pegar, né, agora o vídeo de melhores momentos que eu tô te mostrando, é um jogador que certamente agrega em cima de uma zaga do Inter hoje que tem muitos problemas, que mesmo sendo a quarta melhor do Campeonato Brasileiro, e vai muito mais, né, pelos méritos do Pesolano do que por qualquer outra coisa, é um nome que tá na pauta do Inter há muito tempo e que agora conta com uma possibilidade de contratação, ainda mais com seu contrato terminando.